Salmos capítulo 139, nós vamos ler a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz: Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Versículo 8: Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Versículo 13: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Irmãos, lê agora o versículo de número 16. Pula o 14 e o 15 e olha o que diz o versículo de número 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que não sejas eu, mas que o teu Santo Espírito fale conosco nessa tarde. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. Tua palavra, meu Deus, que é a verdade e quanto nós precisamos dela, Senhor. Que ela venha nos edificar e venha gerar fé ao nosso coração. Que venhamos, ó Deus, nessa tarde, sair daqui transformados, renovados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, no versículo 7 nós vimos Davi, através desse cântico de salmos, declarar a Deus: Para onde poderei eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderei eu correr para longe da sua presença? Eu quero iniciar essa palavra falando algo aqui. Se hoje você está aqui, irmão, mesmo que por muito tempo da sua vida, quando você era escravo ou escrava do pecado, você tentava, ou talvez na ignorância, sem saber, fugia da presença de Deus, certamente eu quero aqui dizer para você que o Espírito Santo de Deus nunca deixou de olhar, zelar e cuidar da tua vida. Por isso que hoje você está aqui. Porque o Senhor, Ele nos cuidou, o Senhor, Ele acreditou em você, irmão, quando talvez ninguém acreditou. Ele cuidou da tua vida, Ele cuidou da tua casa. Talvez você diria assim para mim: pastor, eu era não para estar aqui hoje, eu era para estar morto. Mas o Senhor, Ele te cuidou, irmão. Por isso que o salmista Davi, ele começa esses salmos, ele fala no versículo 7, dizendo: para onde eu irei? Para onde eu fugirei da presença do teu Espírito? Para onde eu correrei para escapar da tua presença? Pois se eu subo os céus, ele começa a declarar, representando que Jesus está em todas as partes, irmãos. Ele diz: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço às mais profundezas da terra, lá tu também estás. Se eu tomo posse das asas da alvorada e vou para o mais longe, para os confins do mar, lá também o Senhor está. Ele está declarando, igreja, que aonde nós formos, os olhos de Deus estão atentos à nossa vida. Não pense você que quando você vivia no mundo, o Senhor, Ele não estava olhando para você. Não pense você quando você não estava aqui na casa de Deus, Deus não estava ao teu lado te cuidando. Meu irmão, se hoje você está aqui, é porque o Senhor te cuidou. Porque se Deus não estivesse nos cuidando, certamente, hoje alguns de nós estaríamos num caixão, ou em casa, talvez sem poder nos locomover, com uma doença no nosso corpo. Louve a Deus nessa tarde, igreja, porque o Senhor, Ele tem te cuidado. Os olhos do Senhor estão atentos à tua vida.
Você veio talvez para a igreja sendo confrontado por aquilo que antes você vivia. Muitos de nós, assim como foi com a minha família, nós não viemos pelo bem à igreja. Porque alguns dizem assim, se não é por bem, é por mal. Mas mesmo sendo pelo mal aos olhos do homem, certamente é porque Deus, Ele nos ama. Igreja, muitos de vocês chegaram aqui, talvez destruídos, arrasados, perecendo. Irmão, você chegou aqui talvez no último estágio de desespero da tua vida, onde você pensou assim, eu já busquei em tantos lugares, já fiz tantas coisas, agora o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, vou pedir uma oração para o pastor, vou buscar em Deus para ver se minhas coisas mudam, se a minha família muda, se a minha casa toma um rumo diferente. Irmão, você veio para a igreja, Deus operou na tua vida, Deus te restaurou, Deus curou tua enfermidade, Deus te libertou e hoje você está aqui para a honra e glória de Deus. Você foi confrontado por aquilo que estava na tua vida, pelo pecado que estava na tua vida, meu irmão. Se houve o confronto entre você mesmo, ou quando você olhava para ti e dizia assim, não, eu não posso mais viver nisso, a minha vida não consiste mais nessa vida que eu estou vivendo, eu preciso mudar. Houve um confronto pessoal, irmão, é porque Deus estava olhando para ti. Porque muitos anos, talvez, nós tentamos fugir da presença de Deus. Nós buscamos ficar longe da presença de Deus, mas o Senhor, que é rico em graça e misericórdia, nos cuidou, zelou pela nossa vida, nos livrou tantas vezes da morte. Há coisas, igreja, que acontecem que nós não imaginamos, nós não sabemos, mas certamente, talvez muitos de nós, saímos com o nosso carro para viajar ou ir em algum lugar, e naquele dia o diabo havia tramado para matar a nossa vida, provocar um acidente, mas Deus, Ele te cuidou, Deus, Ele protegeu a tua vida, protegeu o teu carro, irmão. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nunca deixou de olhar para nós. E sabe por que Deus, Ele não desiste de você? Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque Ele tem uma história para ti. Quando nós lemos aqui no versículo 16, que antes mesmo que nós viéssemos a existir, o Senhor, Ele já havia escrito a nossa história. O Senhor, Ele já havia escrito os nossos dias. E como nós cantamos antes naquela canção, que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Igreja, isso é bíblico, e como nós falamos aqui, aquilo que nós sonhamos sempre é bom. Então não venho eu acreditar que a história que Deus escreveu para mim e para você é uma história ruim. Muito pelo contrário, a história que Deus escreveu para nós é uma história de propósito sobre uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E é o que eu e você vamos viver. Eu falei, não lembro se foi na sexta-feira ou na quarta-feira. Foi na quarta. Que eu falei que com Deus é sim só vitória. Porque mesmo que nós venhamos a enfrentar tribulações, oposições, por estar vivendo com Deus, nós teremos a vitória. Como eu falei quarta-feira passada, para você vencer uma luta, você tem que lutar. Para você vencer um jogo, você tem que jogar. Mas com Deus, certamente, nós iniciamos uma batalha, sabendo do resultado. Sabendo que em Jesus Cristo, certamente nós teremos a vitória a qual buscamos nele. Ele escreveu uma história para mim e para você. Só que assim como Deus escreveu uma história para nós viver, a história que o diabo escreveu não é a mesma que Deus escreve. O diabo também escreveu uma história para que nós venhamos a viver, e muitos vivem a história que o diabo escreve. Pessoas que vivem no mundo, no pecado, longe de Deus. Irmãos, Deus te trouxe, Deus te cuidou e te trouxe para Ele, para que você possa viver aqueles dias que Ele escreveu para ti. Para que você venha viver os sonhos que Ele sonhou para ti. Irmãos, o que Deus tem para a nossa vida é grande. E nós temos que acreditar que até aqui o Senhor tem nos cuidado, tem zelado pela nossa vida, mas irmão, nós temos uma aliança com Deus, e uma aliança, ela não pode ser feita por uma pessoa só.
Não pode ser somente o homem chegar diante do altar, perante o pastor, que é a autoridade constituída para dar a bênção do casamento, e dizer assim para o homem: troque as alianças consigo mesmo. Não pode, irmãos. Uma aliança, quando é feita, é constituída por duas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que hoje nós vivemos uma nova aliança no sangue de Cristo. Irmãos, quando duas pessoas fazem uma aliança, as duas pessoas têm compromissos a zelar uma com a outra. Quando há uma sociedade, uma aliança através de uma sociedade, assim como um tem que cumprir suas obrigações, o outro também precisa cumprir suas obrigações. Assim como a esposa precisa cumprir as suas obrigações, o marido também precisa cumprir as suas obrigações. E eu quero aqui dizer que eu e você temos uma aliança com Deus. Deus, eu tenho a plena certeza em afirmar que a parte dele, nessa aliança, ele cumpre. Prova disso, irmão, é que você está aqui nessa tarde. Porque a aliança que Deus tem contigo, o Senhor, Ele sempre te cuidou. O Senhor, Ele faz a parte dele, Ele tem feito e fará. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Quantos aqui querem viver a história que Deus tem para ti? Todos aqui, irmãos. Mas será que realmente eu e você temos vivido? Eu acredito que tudo aquilo que Deus escreveu a respeito da nossa vida, não há palavras pecado. Não há lá palavras que diz que Anderson cometerá tantos pecados na vida. Não, irmão. A história que Deus escreve para nós é uma história de santidade. Por isso que nós temos que cumprir a nossa parte na aliança. Buscar a Deus como nunca buscamos antes. E nunca houve uma necessidade tão grande no meio do Evangelho em buscarmos a Deus como há hoje. Nós temos que não ser crentes, irmãos, porque crentes todo mundo é. Aquele que não crê em Jesus, certamente ele crê em outra coisa, irmãos. Mas ele é crente naquilo que ele vive. O que nós precisamos ser é verdadeiros cristãos. Homens e mulheres parecidos com Cristo. Se nós queremos viver essa história que Deus preparou para nós, uma história, eu não digo com um final feliz, irmãos, porque a vida com Deus não há final, há uma eternidade, uma história que nós vamos viver rumo à salvação. Porque o apóstolo Paulo declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo em frente em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito, ser salvo em Deus. Mas eu sei que certamente não teremos somente motivos para nos jubilar na glória com Deus. Porque lá não precisa nem eu falar o quanto vai ser bom, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, irmãos, o que eu também quero dizer é que aqueles que têm uma aliança com Deus, fazem a sua parte na aliança, vivem a história que Deus escreveu, certamente em tempos terrenos viverão, comerão o melhor dessa terra. E é isso que Deus tem para ti também. Irmãos, Deus te cuidou, Deus olhou para ti todo o tempo da tua vida. Não pense você que em momentos da tua vida você estava sozinho, quando você chorou há muito tempo atrás. Não, Deus estava olhando para ti. Deus te confrontou, talvez no pior momento da tua vida. Deus fez você repensar muitas coisas que até então você vivia. E te trouxe para Ele, porque Ele tem uma história para você viver, como nós acabamos de ler. Irmãos, mas para que nós venhamos viver essa história, nós que somos aliançados com Cristo, nós temos que cumprir a nossa parte, o nosso dever nessa aliança. Nós temos que buscar a Deus como nunca buscamos antes, irmãos. O que Deus tem para fazer, certamente Ele fará. Mas em nós, o que nós temos feito por Deus, pelo Evangelho? Essa terra que nós olhamos, que é tão linda, coisas maravilhosas. Alguns já viajaram pelo Brasil e já conheceram uma das 7 maravilhas do mundo. Você olha, você se admira com aquilo que o mundo muitas vezes nos oferece, irmão. Eu quero dizer, um dia tudo isso vai acabar.
Um dia não existirá mais essa beleza que o mundo vive hoje. Mas a eternidade nos garante coisas maravilhosas no céu com Deus. Aquilo que é terreno não é para sempre. Há uma eternidade tanto nos céus quanto no inferno. Aonde você quer passar a tua eternidade? Aonde você quer passar, igreja? Chegou o tempo de nós nos agarrar com Deus e buscar conhecer mais a Deus. Nós muitas vezes achamos que conhecemos a Ele. Mas será que de fato conhecemos a Deus? Como que eu faço para conhecer a Deus, pastor? Pergunte para a pessoa do seu lado: como que eu faço para conhecer a Deus? Eu vou responder para você. Eu vou encerrar com essa história. Eu quero ser breve, porque nós vamos depois da unção ministrar a Santa Ceia. Mas eu quero contar uma história. Eu falei até agora, igreja, de todo o processo que Deus fez na tua vida, te cuidando, zelando por você, tirando você de uma vida de escravidão, trazendo você para a luz, cumprindo a parte dele na aliança. Nós precisamos cumprir a nossa parte, mas nós só cumpriremos quando desejar a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, não é apenas buscar, é buscar de todo o coração. Esse é o maior problema das igrejas. Muitos têm buscado, mas poucos têm buscado com todo o seu coração. E essa história que eu quero contar, conta-se que um discípulo chegou a seu mestre. O seu mestre, ele era um homem de poucas palavras, mas com uma sabedoria muito grande. E certa manhã o mestre estava sentado à beira de um lago, meditando na palavra de Deus. E aquele discípulo chegou para ele e disse assim: mestre, eu quero conhecer a Deus, como que eu faço para conhecer a Deus verdadeiramente? Quando ele disse isso, o mestre se levantou, pegou no seu braço, sem falar nada, ele estava na frente de um lago, e jogou o discípulo no lago. O discípulo caiu no lago. Quando ele voltou, o mestre pegou a sua cabeça e afundou ela. E ele começou a se debater todo embaixo da água, se debater e tentando respirar, foi pego desprevenido e não conseguia, e em certo ponto, já passando muito tempo, o mestre soltou a mão e ele veio, e ele deu aquela respirada, e quando ele deu aquela respirada, buscando fôlego, o mestre pegou sua cabeça e afundou ela novamente para a água. E ele começou a se debater, e o mestre ali forçando a cabeça dele embaixo da água, e ele querendo respirar e não conseguia. De repente o mestre, depois de muito tempo, o mestre soltou a sua cabeça, ele voltou, deu uma respirada forte, buscando fôlego, porque ele não estava quase morrendo. Pela terceira vez o mestre afundou ele novamente. Irmãos, ele começou a se debater, e passaram-se mais tempo que as outras duas vezes, o mestre não puxava ele novamente. De repente, quando ele já estava mole, já estava quase apagando, o mestre puxa ele, e ele dá aquela respirada forte, e precisa de tempo para respirar, para voltar em si. Enquanto ele está buscando fôlego, já fraco, todo mole, o mestre vem e senta novamente, sem falar nada. Então o discípulo chegou ao mestre e disse assim: mestre, eu só te fiz uma pergunta. Por que tu fizeste isso comigo? Eu quase morri, eu pensei que eu ia morrer. Eu precisava respirar e você não deixou. O mestre disse assim para ele: você me fez uma pergunta, como que eu faço para conhecer a Deus? E agora eu te respondo: você só conhecerá a Deus quando buscar a Ele, quando desejar a Ele, como você desejou tanto o ar que você respira. Irmãos, alguns de vocês aqui já passaram por isso, já se afogaram na infância, talvez, aprendendo a nadar. Eu já passei por isso também, e há um desespero tão grande quando você está se afogando e você quer poder respirar. Há um desespero tão grande que o único desejo naquele momento é poder respirar.
E através desse ensino, dessa história, nós aprendemos que nós só conheceremos a Deus quando desejar a Ele, o quanto nós desejamos o ar que nós respiramos. Meus irmãos, para viver, nós precisamos respirar. E dizem que a pior morte de uma pessoa é morrer afogada. Nós, como nós não morremos ainda, nós não sabemos se é verdade. Mas eu acredito que seja, irmãos. Uma pessoa que está se afogando, ela só deseja o ar. É assim que nós devemos agir e viver com Deus. Desejar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus. O Senhor, Ele te ama tanto, a graça do Senhor, a misericórdia dEle é grande sobre a tua vida, que Ele sempre cuidou, e mesmo aí você fugindo e tentando fugir da presença de Deus, como Davi fala, buscando trevas, o Senhor, Ele resplandecia a luz sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos cuidou nos piores momentos da nossa vida, e Ele nos trouxe para viver uma nova vida com Ele, uma nova história. Certamente só viveremos essa história se nós desejar a Deus tanto quanto nós desejamos o ar que nós respiramos. Então busque a Deus como você nunca buscou antes. Deseje a Deus como você nunca desejou antes. Nós precisamos dele, igreja. Nunca antes nessa terra nós precisamos tanto de Deus como precisamos hoje. É tempo de nós alinhar o nosso coração ao coração de Deus e viver os sonhos, os propósitos, essa história que Ele escreveu para a nossa vida. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Irmãos, nós estamos nesse propósito do lenço, iniciamos há algum tempo, alguns já encerraram as 9 quartas-feiras, alguns já renovaram o propósito, alguns vão terminar hoje, vão renovar o propósito, alguns podem iniciar hoje. São 9 quartas-feiras, você vai receber um lenço como este. Nós não cobramos pelo lenço, irmãos. Você vai receber. Você vai trazer toda quarta-feira esse lenço e nós vamos ungir, e você vai usar ele naquilo que você propor no teu coração, naquilo que Deus te dá a direção. Mas se você usar durante a semana, irmãos, na próxima quarta-feira, você precisa trazer durante 9 quartas-feiras. Nós ensinamos que não é o lenço que cura, mas é a fé. Irmãos, há pessoas que de maneira alguma, de jeito nenhum, querem vir para a igreja. A unção, ela representa a presença de Deus. E nós ungimos o lenço com óleo. E aonde você levar ele, aonde você colocar, com o propósito talvez de libertação, de cura sobre a vida de alguém, de paz, de alegria na tua casa, eu quero declarar nessa tarde que a presença de Deus vai se manifestar. E como nós lemos aqui, que o Senhor, Ele transforma a escuridão da noite em luz do dia. Porque onde a luz, não pode haver trevas. E se há trevas na tua vida, você vai entrar com um lenço na sua casa, a presença de Deus vai se manifestar e todo mal vai ter que sair, irmãos. Então você vai iniciar esse propósito, ou se você está encerrando hoje as 9 quartas-feiras, você vai pegar o lenço, irmãos. Você vai pegar já do novo propósito hoje, mas você só vai ungir ele na semana que vem, porque como hoje é o último dia, você vai ungir o lenço que você ganhou pela primeira vez. Mas você já vai ter ele contigo. Então, alguém que quer renovar o propósito ou quer iniciar nessa quarta-feira essa novena, alguém aqui nessa tarde? Algumas pessoas aqui. Vai ter lenço que chega? Se não, peço para o Bernardo buscar mais, acho que vai ter. Pode ficar com a mão bem erguida, você que vai iniciar hoje. Faça isso com fé, irmãos. É o que eu peço para você, faça com fé. Porque eu sei que Deus, Ele vai operar. O Senhor, Ele já está operando em muitas áreas. Eu confesso, irmãos, que nesse período que eu fiz essa novena, Deus fez tantas coisas na minha vida. Abriu portas, abençoou,
a minha vida, a vida da minha esposa, em tantas coisas que nós só temos que agradecer. Faltou? Bernardo, pega para mim rapidinho no escritório, está lá embaixo, no escritório de baixo, corre lá. Nós vamos orar. Ele está fechado, pode trazer. Irmãos, faça com fé. A fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, mas a certeza que vai acontecer. Você vai pegar esse lenço, talvez você vai levar para alguém, irmãos, que passa necessidade, alguém que está doente em casa, alguém que precisa de uma libertação, ou você vai levar para sua casa. Faça com fé, já comece a visualizar com os olhos da fé o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, irmão. Comece a ter a certeza, eu busco pela cura do meu parente, do meu marido, de um filho. Comece a ver ele curado. Comece a visualizar, feche teus olhos e com os olhos da fé, comece, igreja, ver aquela pessoa testemunhando aquilo que Deus fez. Como é bom muitas pessoas me procuraram e testemunharam aquilo que Deus fez através dessa novena. E eu quero dizer que aquilo que Deus começou aqui, Ele não terminou. E muitas coisas Deus ainda fará, igreja. Deus, Ele vai te abençoar grandemente. Quem ficou sem o lenço? Ajuda aqui, Anderson. Ajuda a entregar. Meu xará. Lá atrás. Irmãos, você que começou hoje, faça esse propósito. Termine ele. Comece e termine. Mesmo que talvez você chegue no último dia sem força, talvez não, eu vou terminar esse propósito. Talvez é nos 45 do segundo tempo que Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Você que tem o seu lenço, você que pegou ele, coloque em direção ao teu coração. Vamos orar e vamos pedir para Deus, irmãos. Talvez você sente o quanto você está distante de Deus. Que talvez você diga, eu não conheço Deus verdadeiramente. Eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Fale para Deus nessa tarde disso. Diga, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero viver os Teus planos, os Teus sonhos, a Tua história. Fale para Ele, irmãos. Abra teu coração agora. Peça aquilo que você tem para pedir. Lembre do teu propósito que você está fazendo com esse lenço, pela alma que você está buscando, pela sua família. E peça agora para Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido e santo, nós Te louvamos, Senhor, por essa tarde. Meu Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pela palavra, Senhor, que foi ministrada aqui nessa tarde, ó Deus. E em nome de Jesus, eu quero, Senhor, declarar as bênçãos do Senhor sobre cada vida que aqui está, cada família aqui representada, Deus. Meu Deus, nós aprendemos a Tua palavra hoje, o Senhor falaste conosco, que Tu tens uma aliança, Pai, com cada um que aqui está, e que a Tua parte, aquilo que o Senhor, meu Deus, tens para fazer, certamente o Senhor fará, e que nós venhamos fazer a nossa parte, Deus, que nós venhamos desejar o Senhor com todo o nosso coração, que nós venhamos, ó Deus, Te buscar com toda a nossa força, ó Deus, porque aquilo quanto precisamos e necessitamos, só o Senhor pode nos dar. Igreja, abra a tua boca agora, comece a pedir para Deus aquilo que você tem buscado. Senhor, eu peço, meu Deus, por aqueles que buscam, ó Pai, pela salvação, pela libertação, pelo milagre, pela cura, Senhor. Eu peço, meu Deus, derrama bênçãos aqui nessa tarde, meu Deus. Meu Deus, quebra maldições, ó Pai. Em nome de Jesus, todo mal que trabalha contra famílias, ó Deus, eu quero repreender agora, nessa tarde, em nome de Jesus, e declarar as bênçãos, Senhor, sobre cada vida que aqui está, que venhamos colher, ó Deus, colher através desse propósito que estamos aqui semeando, meu Deus, a nossa fé, a nossa vida, meu Deus, no Senhor, crendo, Pai, no Teu poder, crendo, ó Deus, no Teu poder, meu Pai. Meu Deus, abençoe cada vida que aqui está, Senhor. Derrama a bênção, Senhor. E que tudo aquilo quanto os Teus filhos e filhas estão pedindo agora, Senhor, que eles venham receber, ó Deus. Que eles venham receber, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro bênção, Senhor. Eu declaro milagre, a cura, a libertação sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos.
nós te agradecemos, pedimos com fé, crendo que só o Senhor pode nos dar, Senhor, aquilo que buscamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Diga assim: eu creio no poder de Deus. Diga assim: tudo aquilo que eu preciso, só Deus pode me dar. Diga assim: eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.